Graça e paz, irmãos. Estamos aqui, mais uma aula do Discipulado Sem Fronteiras. Com certeza será uma aula maravilhosa. E eu aqui, já de forma bem abreviada, introdutória, já quero aqui mencionar aos irmãos que nós entramos hoje, vamos entrar, melhor dizendo, na segunda etapa da nossa revista 2. Então, na lição número 1, nós falamos sobre o discípulo e a comunidade. Na lição número 2, nós trabalhamos o discípulo e o lar cristão. E hoje nós vamos abordar o segundo passo da revista 2. Nesse segundo passo, nós iremos abordar 3 temáticas, que serão lição número 3, o discípulo e a tentação, lição número 4, o discípulo e a impureza, e a lição número 5, o discípulo e a idolatria. Depois nós iremos então para o terceiro passo, né? E nesse terceiro passo, nós vamos trabalhar a lição 6, 7 e 8. E aí nós iremos abordar então o discípulo e a temperança, o discípulo e o perdão, e depois o discípulo e a mordomia cristã. No quarto passo, nós iremos abordar 3 lições novamente. E nós iremos abordar então, neste quarto passo, a lição número 9, o discípulo e o louvor. A lição número 10, o discípulo e o batismo nas águas. E depois a lição número 11, o discípulo e a Santa Ceia, que, como eu sempre digo aos irmãos, eu menciono como ceia do Senhor, que é como está no texto bíblico. E depois nós temos a quinta etapa da nossa revista e conclusiva, a qual estaremos abordando também, né, o discípulo e a volta de Jesus, que é a lição número 12, né, um assunto extremamente importantíssimo, né, para os dias atuais, assim como as demais lições, com certeza, são assuntos, temáticas que trabalham o dia a dia, né, do discípulo, do cristão em si, e que nós precisamos, na verdade, através das mesmas, praticarmos a palavra de Deus como ela é. Na verdade, eu sempre digo aos irmãos na congregação que o discipulado ele é dividido ou subdividido por temas, mas na verdade é um tema só, que é a palavra do Senhor, mas subdividido por etapas para que nós possamos pegar assuntos, né, de forma que nós possamos abordar a cada assunto de forma sistemática, dando uma sequência, para que possamos então ao final compreendermos melhor a palavra do Senhor como um todo. Assim, dividido, subdividido, através dos temas. E a lição de hoje, que nós vamos entrar então na segunda fase, na segunda etapa da nossa revista 2, nós vamos trabalhar o discípulo e a tentação. E para nós trabalharmos esse assunto, né, este tema tão maravilhoso, nós vamos fazer aqui pelo menos uma recapitulação breve daquilo que nós falamos na aula passada, que foi o discípulo e o lar cristão. Como nós falamos, o discípulo e o lar cristão, um lar é constituído por famílias, e famílias é constituída, na verdade, por homem e mulher. Macho, do hebraico ishi, fêmea, do hebraico isha, mostrando conotação sexual. Macho pontudo, ish, e fêmea isha, que demonstra então côncavo, mostrando com certeza um elemento importantíssimo, que é a sexualidade humana. E com isso nós observamos então que a família ela é constituída por homem e mulher. Nós temos a visão também, alguns mencionam, alguns pregadores, alguns palestrantes, né, nesta área, abordam da seguinte forma, que a família é constituída de pai, mãe e filhos. E também temos uma outra que é pai e mãe, ou seria o que? Homem e mulher, macho e fêmea. Então eu digo aos irmãos que começa-se com certeza com macho e fêmea, porque às vezes pode acontecer uma pessoa, vez por outra, não poder gerar filhos, mas eles são uma família. A Bíblia fala, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Então ele constitui uma família. Logicamente, nós vamos observar que os filhos fazem parte, mas com o passar dos anos vai se cumprir na vida deles, se assim o Senhor não voltar, também a questão do texto a qual mencionamos, que será então, deixará então o varão o pai e a mãe e unir-se à sua esposa. E ele constitui então uma nova família, tendo seus pais como familiares. Por isso que homem e mulher, macho e fêmea, já constituem uma família. Os filhos são herança do Senhor e com certeza devem ser obedientes no Senhor,
devem também ser orientados pelos pais de forma lógica na palavra do Senhor, para que possam dar frutos para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, nós vimos na aula passada o texto introdutório, o texto muito conhecido, no meio cristão, que é, na verdade, Josué capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, e nós mencionamos que aqui o rio é o rio Eufrates, que aí era uma questão de localização geográfica, na Mesopotâmia, que é terra entre rios, rio Tigre e rio Eufrates. Da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí nós abordamos então Josué 24:15 dentro deste elemento, desse texto, melhor dizendo, a qual nós então usamos, temos ali como pauta principal para trabalharmos esta temática. E com certeza nós falamos então dentro da abordagem o que é o lar, E aí nós falamos como lar cristão, que é constituído por família, e a família é a base da sociedade, como a célula máter, da sociedade, a célula mãe. No segundo tópico, o lar como extensão da igreja. Depois nós falamos sobre a vida cristã no lar, e hoje estaremos então abordando o tema, dentro agora da temática, o discípulo e a tentação. Uma lição extremamente importante, porque nós observamos que as famílias, todos nós somos tentados. Então não há ser humano na face da terra que não seja tentado. O próprio Filho de Deus, Jesus, foi tentado. Então você vê ao longo da história da igreja, e até mesmo no Antigo Testamento, profetas e os próprios reis em si, todos foram tentados, todos somos tentados. Então é uma questão, é um tema que é tão atual, que sempre foi atual e sempre haverá de ser até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Então, nosso texto introdutório, a qual estaremos abordando este tema, nós vamos trabalhar aqui no tema, trabalhando com o texto de Tiago 1:13, que diz assim: ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. E aí nós vamos ver então o nosso tema, trabalhando aqui, dentro desta temática da tentação, nós vamos observar, por exemplo, aqui, pelo menos 2 textos bem básicos da nossa própria introdução. Por intermédio da tentação, o pecado entrou no mundo. É lógico que nós não vamos entrar aqui em pormenores do capítulo 3 de Gênesis, porque nós não teremos tempo para fazermos uma abordagem expositiva. Mas nós sabemos que o homem e a mulher caíram no Éden. E aí nós observamos, por exemplo, o texto lá de Tiago 1:12. Olha só o que diz Tiago 1:12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Olha só, como todos somos tentados, E é bem-aventurado o varão que vence a tentação. Depois nós temos um texto bem categórico, bem conhecido, do próprio Senhor Jesus, quando ele estava no Getsemane, ou Getsemane, onde ele fala em Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando fala carne, é preciso nós compreendermos que está falando da nossa natureza pecaminosa. A palavra carne, nós sabemos que do grego é sarx, que vai trabalhar apetite desordenado, como que a vil concupiscência, que é o apetite desordenado, que é a vontade violenta de querer fazer aquilo que é ao contrário da vontade de Deus, da palavra de Deus, viver de forma contrária àquilo que Deus tem proposto para as nossas vidas. Então, o que é a tentação? Eu costumo dizer que a tentação é um convite à transgressão. É algo que tenta nos seduzir para nos fazermos, então, andarmos contrário à vontade de Deus. E para isso nós observamos também o texto de Mateus 4:4, onde Jesus foi tentado e ele então disse ao adversário: está escrito,
nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Né? Mateus 4:4. E por último aqui, como nossa pequena introdução, se vigiarmos e orarmos, estaremos preparados, assim como o Salvador, para vencer a todas as investidas do inimigo. Para isso, irmãos, depois desta pequena abordagem introdutória, nós vamos ver o nosso primeiro tópico da nossa lição, onde vai falar agentes da tentação. Quem são os agentes da tentação? Observe, primeiramente nós temos então o próprio diabo, Satanás, que é o opositor de nossas almas, que vai lutar contra as nossas vidas e que luta contra nossas vidas. E nós vamos observar, por exemplo, lá em Efésios, melhor dizendo, 6:12, o apóstolo Paulo menciona que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a carne e o sangue, quer dizer, contra pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestes. Então veja, há toda uma questão envolto desta questão que nos mostra que o adversário ele tem vamos dizer assim, um governo, né, de potestades, de príncipes, né? Vamos observar aí que tem, na verdade, uma hierarquia, né, espiritual da maldade, onde luta contra as nossas vidas, contra os principados, hierarquia de príncipes, potestades, de poderes, né, e hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestes. Então, nós não lutamos contra a carne e o sangue. O contexto do Antigo Testamento trabalhava muito a concepção, a ideia, né, daquilo que era uma luta no sentido humano, que aí você vai ver nos salmos, por exemplo, alguns salmos imprecatórios, que eram salmos onde eles louvavam ao Senhor, que no hebraico, né, salmos é Terrilim, e era louvores, né, de Israel, e aí você observa então que eles louvando esses salmos, eles pediam então que o Senhor, através de uma oração, louvando ao Senhor, eles pediam para que Deus então julgasse, vingasse a causa deles, que se chama salmos imprecatórios. Há outras modalidades de salmos, mas não vamos entrar aqui em pormenor. E aí nós vamos observar, por exemplo, então, que a Bíblia mostra, né, que o adversário, lá em 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos para que não conheçam a luz do Evangelho de Cristo, que é a glória e a imagem de Deus. Então nós temos como primeiro elemento, da tentação é, na verdade, o próprio adversário, o próprio diabo, Satanás, que luta e peleja contra as nossas vidas. E que nós possamos, irmãos, vencermos na presença do Senhor, né? Porque a Bíblia nos dá, vamos dizer assim, como que nós podemos vencer o adversário. Lá em Tiago 4:7, sujeitai-vos a Deus, quer dizer, através da sua palavra, sujeitai-vos a Deus, através da sua palavra. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E aqui nós temos então esse primeiro elemento, né, que é o adversário. Nós vamos observar, por exemplo, também aqui na nossa lição, o segundo, vamos dizer assim, o segundo elemento da tentação, que são os agentes da tentação, é o mundo. Então quer dizer, aquilo que nos cerca, né, aquilo que está ao nosso redor, que é mais ou menos trabalhando ali a ideia, né, que nós trabalhamos na primeira lição, que era o discípulo e a comunidade, onde ele está dentro de uma sociedade, onde nós temos então o papel de andarmos conforme a vontade do Senhor, dando bom testemunho. E aí nós temos um texto bem interessante, onde o apóstolo João menciona o mundo. O apóstolo João escreveu o seguinte: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está ou jaz no maligno. Então nós sabemos que o mundo, né, ele está envolto de uma questão espiritual contrária à vontade do Senhor pela desobediência, a qual mencionamos lá no capítulo 3 de Gênesis, e ali deu então todo um desdobramento, tanto do Antigo para o Novo Testamento, dentro daquilo que nós carecemos de um Salvador, e aí veio Cristo. E nós sabemos que o mundo, ele está, né, sob a direção, vamos dizer assim, ou a ação, melhor dizendo, do maligno.
onde ele trabalha de uma forma, vamos dizer assim, para usar o mundo como um elemento, como um agente da tentação, por aquilo que vemos, ouvimos, né, pelos nossos, vamos dizer assim, os nossos sentidos, né? E aí nós observamos, por exemplo, nosso terceiro elemento, que é a carne. A carne, na verdade, é sarx, como mencionamos aqui outrora, dizendo que sarx quer dizer, mostrando então, se nós formos olhar etimologicamente sarx, vai trabalhar também corpo físico, tá? Vai trabalhar a questão do corpo, mas também vai trabalhar a questão principalmente da vil concupiscência, que é o apetite desordenado, quer dizer, a nossa inclinação natural de querermos fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Isso é a carne. E aí nós vamos observar, por exemplo, né, aqui na nossa lição, por exemplo, a sensualidade manifesta-se através da carne, quer dizer, aquilo que nós podemos ver, apalpar e assim por diante. Ela declara guerra ao espírito, que deseja agradar a Deus, e sempre é vencedora. Ou vamos dizer assim, quase sempre, porque todos lutamos, né, contra a vontade da carne. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele menciona, né, por exemplo, lá em Gálatas 5,16, que a carne milita contra o espírito, milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, e ambos são opostos. Então nós estamos em meio a uma luta, uma batalha, espiritualmente falando, e também de forma pessoal, dentro da questão do dia a dia. E aí nós vamos ver aqui então, por exemplo, né, só conseguimos vencê-la através da mortificação, alcançada por intermédio da oração, consagração e jejum, tendo aí o nosso próprio Cristo como grande paradigma, como grande exemplo. Depois nós temos então o segundo tópico da nossa lição. Então, para fazer aqui uma recapitulação do primeiro tópico, agentes da tentação, o diabo, o mundo e a carne. Depois nós temos o nosso segundo tópico. As tentações se manifestam através do corpo, da alma e do espírito. É lógico que a ordem da nossa lição trabalha corpo, alma e espírito. Mas a Bíblia fala, por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23, né? Uma ordem diferente, vamos dizer, contrária àqui ao qual mencionei, que está na nossa lição, que o apóstolo Paulo menciona. E o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante, irmãos, porque o apóstolo Paulo ele menciona uma ordem contrária à que a maioria, ou que as pessoas vivem, ou que a humanidade em si, ela procura viver, que é satisfazer a vontade da carne. Então ele menciona ao contrário, porque o crente, ou vamos dizer assim, o cristão, ou aquele que busca servir a Deus, pela palavra de Deus, ele vai procurar viver em espírito, alma e corpo. Então é interessante a forma e a colocação, né, que o apóstolo Paulo menciona sobre esse texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Né, e ainda é irrepreensível, né, para a vinda do Senhor. E aí nós vamos observar, por exemplo, aqui na nossa lição, então, a tentação se manifesta através do corpo. O homem possui necessidades básicas e por intermédio dos instintos de sobrevivência, ele procura satisfazê-las. E aí nós vamos observar, por exemplo, irmãos, toda aquela questão que nós mencionamos lá na primeira aula, né? Quando nós falamos sobre o discípulo e a comunidade, nós falamos ali do elemento a qual nós mencionamos como mundo bio, vida, que são, na verdade, por exemplo, né, necessidades, né, em várias áreas que são físicas, né, fome, sede, até mesmo a questão sexual, que o adversário tenta de forma bem contrária macular, e é algo criado por Deus e para ser desfrutado dentro do matrimônio. Mas são várias questões que nós não vamos entrar aqui em pormenores, para nós apenas darmos uma abordagem mais objetiva para que os irmãos possam também, com certeza, nos acompanhar até o final desta aula. E aí nós vamos também averiguar aqui que a tentação se manifesta através
da alma. E lógico que nós sabemos que alma no grego é psique, do hebraico nefesh. E aí nós vamos ver aqui, sabemos que a alma se manifesta com o mundo exterior através dos sentidos, como havia mencionado também. Ela também precisa ser lavada pela palavra de Deus para alcançar a autêntica purificação. Por isso o apóstolo Paulo, ao escrever sua segunda carta aos Coríntios, demonstrou sua preocupação. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, um texto maravilhoso que diz assim: Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, um texto maravilhoso, irmãos. Então, ele fala que temia, temo, que assim como a serpente enganou Eva, pode também enganar a igreja do Senhor. Que nós possamos, irmãos, não deixarmos a nossa alma ser enganada pela astúcia ou pelas astutas ciladas do adversário. Como nós aqui já mencionamos numa outra aula, 2 Coríntios 2:11, o apóstolo Paulo menciona que para nós não ignorarmos os seus ardis, quando fala do adversário, que é um agente da tentação. Lógico que ardis ali, noema no grego, quer dizer então astúcia, manha, artimanha, estratégia, didática. Então quer dizer, luta contra as nossas vidas, tentando induzir a nossa alma a fazer aquilo que desagrada ao Senhor, ao nosso Deus. E aí o apóstolo Paulo então nos dá esse texto maravilhoso, onde ele fala: Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Olha só, irmãos, que texto maravilhoso. Daí nós temos então o terceiro subtópico, onde nós estamos trabalhando o tópico que trabalha a seguinte questão: a tentação se manifesta através do corpo, através da alma e através do espírito. A palavra espírito do hebraico é ruach e do grego é pneuma, que diz assim: o espírito e a alma são inseparáveis e constituem o homem interior. Se este ser não é convertido, os dois elementos que o compõem contribuem para a consumação do pecado através do corpo. Por isso, é necessário a atuação do Espírito Santo na limpeza do coração humano, conforme lemos em Tito 3:5, que vai falar do novo nascimento, da lavagem pela palavra. E aí nós vamos ver aqui, Tito 3:5. Não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então quer dizer, somos regenerados, nascemos de novo para a glória do nome do Senhor. E nosso espírito deve com certeza estar de acordo com a transformação que a palavra do Senhor faz em nossas vidas, como disse Jesus a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. E aí Jesus fala: aquele que é nascido do Espírito é Espírito, aquele que é nascido da carne é carne. E aí você vai observar, por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 9, para não fazermos a vontade da carne, mas andarmos no Espírito. Se é que de fato o Espírito de Cristo habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então, irmãos, que nós possamos então andar de acordo com a vontade do Senhor, mediante a graça preveniente, através da ação do Espírito Santo, para que nós possamos andar e fazer aquilo que agrada a Deus, através da sua palavra, através da sua graça. E por último, para nós concluirmos a aula de hoje, nós temos aqui o terceiro tópico: como vencemos as tentações, Como nós podemos vencer as tentações? E aí nós temos o primeiro subtópico: resistindo. Segundo, fugindo. E terceiro, reavaliando-se. Então, por exemplo, nós temos aqui então o primeiro, resistindo.
E aí a Bíblia nos mostra, por exemplo, em Tiago 4:7, outrora mencionei aqui, diz o seguinte: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, que é um dos agentes da tentação, e ele fugirá de vós. Só mediante esta sujeição à vontade do Senhor é que conseguimos vencer o inimigo. Esta é a vitória que o crente alcança através, ou o cristão, da oração, do estudo, da leitura da palavra e da estreita comunhão com o Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós possamos, irmãos, com certeza, vencermos as tentações, os pensamentos que assolam a mente humana, que o próprio adversário, muitas vezes, usando o mundo como foi mencionado, e trabalha, de forma que tenta nos levar a desagradar ao Senhor. Então, dentro dos elementos ou dos agentes da tentação, o diabo, o mundo e a carne, vai tentar conduzir o ser humano contrário a Deus. Mas se nós estivermos em espírito resistindo, lutando, mortificando a nossa natureza pecaminosa, que aí nós vamos trabalhar aqui a questão da carne, com certeza nós iremos vencer toda dificuldade e o mal através da graça do Senhor Jesus. Fugindo, há um ditado popular, que diz que mente vazia é oficina do adversário. E aí nós temos um exemplo bem prático, do Antigo Testamento, que eu quero mencionar aqui bem rapidinho, sobre José, onde a mulher de Potifar quis se deitar com José. E José fugiu dela. Eu digo sempre que se José não fugisse, nós não estaríamos aqui usando ele ou mencionando ele como alguém que batalhou pela fé e que viveu na vontade do Senhor. Então ele tinha tudo em suas mãos, exceto a mulher de Potifar. E com isso, ele então resistiu e ele fugiu. Então, quer dizer, ela ainda quis, ou ela acusou ele daquilo que ele não fez, mas ele fugiu. E hoje nós podemos utilizar aqui como alguém importantíssimo na presença do Senhor. É interessante nós mencionarmos também, irmãos, que a Bíblia nos manda nós fugir daquilo que é maior do que nós mesmos. É interessante. A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, fugir da prostituição. Porque todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas aquele que se prostitui, ele peca contra o seu próprio corpo. Depois nós vamos ver, por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, portanto, meus amados irmãos, fugir da idolatria. Então, quer dizer, fugir da prostituição, fugir da idolatria. Depois nós vamos ver o próprio apóstolo Paulo mencionando, falando a Timóteo, no 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Por exemplo, Timóteo, foge dos desejos da tua mocidade. Então, dentro daquilo que nós podemos ver que a Bíblia nos dá como parâmetro, ela vai nos mostrar que nós devemos fugir daquilo que é maior do que nós mesmos, que é a própria natureza humana. Se nós conseguirmos negarmos a nós mesmos e lutarmos para andarmos no Espírito, com certeza a nossa alma ela penderá para as coisas do Espírito e com certeza nós andaremos em Espírito e o adversário e o mundo não influenciarão as nossas vidas. Quando nós falamos dos agentes da tentação, o diabo, o mundo e nós mesmos, que é a própria natureza pecaminosa, o pior é nós mesmos. Porque se nós conseguirmos, pela graça do Senhor, vivermos de acordo com a vontade do Senhor, com certeza nós venceremos o adversário e o mundo com muito mais facilidade. Para nós concluirmos, nós temos então aqui, fugindo, como nós já mencionamos, e agora reavaliando-se. Então quer dizer, nós devemos observar como que está a nossa vida, naquilo que é o quesito resistir, como que nós estamos resistindo, no quesito fugindo, como que nós estamos nos deparando com as situações contrárias. E no reavaliando-se, eu quero deixar aqui um versículo para com os irmãos, que está lá em Apocalipse 22:11. Quem é santo,
seja santificado ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Na próxima aula nós iremos então abordar a sequência desse segundo passo da nossa revista 2, que é o discípulo e a impureza. E depois, na aula 5, o discípulo e a idolatria. Então nós vamos fazer uma oração de agradecimento ao Senhor, agradecendo pela presença dos irmãos, por aqueles que haverão também de ver e ouvir esta aula e com certeza possam de alguma forma ser abençoados pela palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos, nós vamos fazer uma oração e pedir a Deus que o Senhor venha nos guardar em sua presença, em nome do Senhor Jesus. Senhor maravilhoso Deus e eterno Pai, te agradecemos e te louvamos por esta noite maravilhosa, por estarmos aqui em sua presença, para juntos louvarmos e exaltarmos o nome do Senhor através da sua bendita e gloriosa palavra. Papai, ajuda-nos a cumprir a tua palavra, a andarmos de acordo com o teu querer, dando-nos graça, direção e unção, para que possamos te agradar e te servir com alegria, em nome do Senhor Jesus, abençoando a todos que estavam conosco e que estarão conosco através desta aula. Que o Senhor possa abençoar os seus lares de uma forma toda especial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome do Senhor Jesus.